Capítulo 5. Psicopatas, uma visão mais detalhada, parte 2. No capítulo anterior, destaquei as características referentes aos sentimentos e relacionamentos interpessoais dos psicopatas. Aqui, o objetivo é focar e descrever os aspectos condizentes ao estilo de vida e ao comportamento antissocial, transgressor dessas criaturas. Aspectos referentes ao estilo de vida e comportamento antissocial, transgressor. Impulsividade. A impulsividade apresentada pelos psicopatas visa sempre alcançar prazer, satisfação ou alívio imediato em determinada situação, sem qualquer vestígio de culpa ou arrependimento. Para se ter ideia dessa impulsividade de natureza tão primitiva e destruidora, cito a história descrita no livro Sem Consciência, do psiquiatra canadense Robert Harry. Um presidiário psicopata, considerado grave pela avaliação do Dr. Harry, um dia estava a caminho de uma festa e resolveu comprar um engradado de cerveja. Ao perceber que havia esquecido sua carteira de dinheiro em casa, simplesmente pegou um pedaço de madeira robusto e assaltou o posto de gasolina mais próximo, deixando o funcionário gravemente ferido. Imagine por um minuto que você está na cabeça de um psicopata. Lembre-se de que suas ações sempre têm como objetivo a obtenção de prazer e autossatisfação imediatos. Por meio desse raciocínio, qual seria a sua reação caso algo ou alguém representasse um obstáculo para você? Se você pensou em tirar todas as pedras do seu caminho sem pensar nas consequências, acertou. Agora analise comigo o caso específico do presidiário citado. Ao esquecer a carteira em casa, o seu prazer, comprar cerveja, ficou momentaneamente ameaçado, concorda? Assim, impulsivamente e de forma agressiva, atacou o frentista do posto de gasolina apenas para atingir o seu objetivo. Dessa forma, esses seres impulsivos tendem a viver o momento presente, o aqui e o agora, buscando sempre a satisfação imediata dos seus próprios desejos, sem qualquer preocupação com o futuro. Autocontrole deficiente. A maioria de nós possui o que denominamos controle arbitrário sobre nossos comportamentos. Assim, mesmo que por vezes tenhamos vontade de responder agressivamente a provocações, acabamos não agindo dessa forma, em função de sermos capazes de exercer nosso autocontrole. Os psicopatas apresentam níveis de autocontrole extremamente reduzidos. São denominados cabeça quente ou pavio curto por sua tendência a responder às frustrações e às críticas com violência súbita, ameaças e desaforos. Eles facilmente se ofendem e se tornam violentos por trivialidades ou por motivos banais. Apesar de a explosão de agressividade e violência serem intensas, elas ocorrem em um curto espaço de tempo, após o qual os psicopatas voltam a se comportar como se nada tivesse ocorrido. Quando um psicopata apresenta um ataque de fúria, chegamos a pensar que ele teve um ataque súbito de loucura. Mas não se iluda, ele sabe exatamente o que está fazendo. Suas demonstrações de agressividade, ao mesmo tempo em que são intensas na expressão, são pobres na emoção. Rapidamente ele se recompõe, até porque lhes falta a verdadeira emoção vivenciada pelas pessoas comuns quando estas perdem a cabeça. Um psicopata, quando perde o controle, sabe exatamente até onde ele quer ir, no sentido de magoar, amedrontar ou machucar uma pessoa. Apesar de tudo isso, eles se recusam a admitir que tenham problemas em controlar seu temperamento. Eles descrevem seus episódios agressivos como uma resposta natural à provocação a que foi submetido. Daí a se colocar como vítima de toda a situação é um passo muito pequeno. Lembro-me de Ângela, uma paciente cujo namorado, Fernando, tinha todos os indícios de ser um psicopata. Entre os diversos relatos que ela me fez, destaco o ataque de fúria que ele teve com o porteiro de seu prédio. Estacionou seu carro na garagem, ocupando o espaço destinado a 2 vagas. Quando o porteiro gentilmente solicitou que ele manobrasse a fim de ocupar apenas uma vaga, Fernando, aos berros, xingou-o e com um golpe quebrou o braço da pobre criatura. Fernando subiu para o apartamento de Ângela e, como se nada tivesse acontecido, degustou tranquilamente o vinho que ela acabara de servir. Simples assim. Dispensável falar das consequências disso tudo. Necessidade de excitação. Os psicopatas são intolerantes ao tédio ou a situações rotineiras. Eles buscam situações que possam mantê-los em um estado permanente de alta excitação. Por isso, apreciam viver no limite, do conhecido fio da navalha. Nessa busca desenfreada, muitas vezes, envolvem-se em situações ilegais, agressões físicas, brigas, desacato a autoridades, direção perigosa, uso de drogas, promiscuidade sexual, etc. Frequentemente mudam de residência e emprego na busca de novas situações que os excitem. Em função disso, dificilmente iremos encontrar um psicopata exercendo atividades que demandam estabilidade e alta concentração por longos períodos. Muitos psicopatas procuram nos atos perigosos proibidos ou ilegais que praticam o suspense e a excitação que esses atos provocam. Para eles, tudo isso não passa de mero prazer e diversão imediatos, sem qualquer outra conotação. Roberto, um jovem de classe média alta, e mais 2 colegas foram pegos em flagrante ateando fogo em um mendigo que dormia numa praça da cidade.
Na delegacia, Roberto declarou que eles estavam voltando de uma festa e resolveram zoar com as pessoas que encontrassem na rua. No entanto, ao se depararem com um mendigo roncando no banco da praça, alegaram ter feito apenas uma brincadeira. A gente só queria se divertir, complementou Roberto. 2 dias depois, ao ser informado de que o mendigo havia falecido, Roberto se limitou a dizer: "Foi mal." Falta de responsabilidade. Para os psicopatas, obrigações e compromissos não significam absolutamente nada. A sua incapacidade de serem responsáveis e confiáveis se estendem para todas as áreas de suas vidas. No trabalho, apresentam um desempenho errático, com faltas frequentes, uso indevido dos recursos da empresa e violação da política da companhia. Nas relações interpessoais, não honram compromissos formais ou implícitos com as outras pessoas. Por isso, nunca acredite em acordos escritos ou verbais com eles, pois nunca irão cumpri-los totalmente. Talvez o façam parcialmente no início do acordo, somente para impressionar e ganhar confiança de suas vítimas. Mas uma coisa é certa, mais cedo ou mais tarde eles irão aprontar. Quando a questão é família, o comportamento deles também segue o mesmo padrão de indiferença e irresponsabilidade. Quando constituem famílias, cônjuges e filhos, os psicopatas não fazem por sentimentos amorosos, mas sim como um instrumento necessário para construir uma boa imagem perante a sociedade. Conheci uma psicopata que utilizava o seu próprio filho, recém-nascido, para vender drogas em um ponto muito bem frequentado da zona sul do Rio de Janeiro. Em um dia frio, saindo de um restaurante, ouvi o choro forte de um bebê que estava no colo de uma mulher e me aproximei na tentativa de oferecer algum auxílio. Ele estava faminto e febril. De repente, a mulher disse de forma ríspida para me afastar porque estava atrapalhando o seu trabalho. A poucos metros dali, pude observar um grupo de jovens comprando drogas que ela retirava de dentro da roupinha do bebê. Antes de ir embora, passei novamente por ela, que me disse com frieza e indiferença: "Ele tem que me ajudar a trabalhar, os policiais não revistam bebês?" Em geral, os psicopatas afirmam, com palavras bem colocadas, que se importam muito com sua família, pai, mãe, irmãos, filhos, mas suas atitudes contradizem totalmente o seu discurso. Eles não hesitam em usar seus familiares e amigos para se livrarem de situações difíceis ou tirarem vantagens. Quando dizem que amam ou demonstram ciúmes, na realidade têm apenas um senso de posse como qualquer objeto. Eles tratam as pessoas como coisas que, quando não servem mais, são descartadas da mesma forma que se faz com uma ferramenta usada. Problemas comportamentais precoces. Otávio sempre foi um menino difícil e diferente das outras crianças. Desde os 6 anos de idade, seus pais achavam que ele não era uma criança normal. Não foram poucas as travessuras da infância do menino. Ele era uma verdadeira peste e parecia não se importar com os sentimentos de ninguém. Parecia se divertir quando machucava o seu irmãozinho mais novo ou quando torturava o gatinho de sua avó. Quando repreendido pelos pais por seu comportamento cruel contra o seu irmão, ele simplesmente dizia: "Eu só estava treinando boxe." Quanto ao gato, Otávio por inúmeras vezes o colocou no congelador para testar se realmente ele tinha 7 vidas. Na escola, as dificuldades não eram menores. Ele era briguento, irrequieto, indisciplinado e displicente. Embora fosse um menino inteligente, detestava fazer as tarefas escolares e só estudava como manobra para receber recompensas de seus pais. Na adolescência, Otávio abandonou os estudos e seus pais não tiveram mais nenhum controle sobre ele. Envolvia-se em brigas, usava drogas, roubava o carro do pai para participar de pegas e deu vários golpes em parentes e amigos, utilizando cheques com assinaturas falsas e cartões de crédito deles. Desde a infância, seus pais procuraram diversos profissionais como psicólogos, neurologistas e psiquiatras, até receberem a triste notícia de que Otávio é um psicopata. Hoje, com 25 anos, ele cumpre pena por tráfico de drogas e nunca demonstrou qualquer arrependimento pelos seus atos. Os psicopatas começam a exibir problemas comportamentais sérios desde muito cedo, tais como mentiras recorrentes, trapaças, roubo, vandalismo e violência. Eles apresentam também comportamentos cruéis contra os animais e outras crianças, que podem incluir seus próprios irmãos, bem como os coleguinhas da escola. Vale a pena destacar que crianças e adolescentes com perfil psicopático costumam realizar intimidações, assédio psicológico, contra pessoas pertencentes aos seus grupos sociais. E quando isso ocorre no ambiente escolar, pode caracterizar a ocorrência de um fenômeno denominado bullying. Bullying pode ser definido como um conjunto de atitudes agressivas, intencionais e repetitivas que ocorrem sem motivação evidente, adotada por um ou mais alunos contra outros. Os mais fortes utilizam os mais frágeis como meros objetos de diversão e prazer, cujas brincadeiras têm como propósito maltratar, intimidar, humilhar e amedrontar, causando dor, angústia e sofrimento às suas vítimas. O líder do grupo agressor, o valentão ou o tirano, costuma ser o indivíduo que apresenta características compatíveis com a personalidade psicopática.
Como ilustração desse problema que se instala nas escolas de todo mundo, cito um caso extraído do livro Fenômeno Bullying, de autoria de Cleo Fante. Johnny, um menino tranquilo de 13 anos, durante 2 anos foi brinquedo de seus companheiros de classe. Os adolescentes importunavam-no para que ele lhes desse dinheiro, obrigavam-no a tragar ervas e a beber leite misturado com detergente, golpeavam-no no pátio e atavam-lhe uma corda ao pescoço para passear como um cachorrinho. Quando perguntaram aos torturadores de Johnny sobre suas intimidações, disseram que perseguiam a sua vítima porque era divertido. Importante destacar que ninguém vira psicopata da noite para o dia. Eles nascem assim e permanecem assim durante toda a sua existência. Os psicopatas apresentam em sua história de vida alterações comportamentais sérias, desde a mais tenra infância até os seus últimos dias, revelando que, antes de tudo, a psicopatia se traduz numa maneira de ser, existir e perceber o mundo. Comportamento transgressor no adulto. Todas as sociedades se estabeleceram utilizando normas e regras que ditam o comportamento de seus membros. Isso assegura que a maioria deles tenderá a obedecer às normas gerais com o objetivo de evitar as punições advindas das transgressões dessas regras. Dessa forma, isso assegura a cada indivíduo quais são os seus direitos e deveres para que se tenha um mínimo de harmonia na convivência em grupo. Caso contrário, a convivência entre os humanos tenderia a uma total anarquia, prevalecendo simplesmente a lei do mais forte. Os psicopatas não apenas transgridem as normas sociais, como também as ignoram e as consideram meros obstáculos, que devem ser superados na conquista de suas ambições e seus prazeres. Essas leis e regras sociais não despertam nos psicopatas a mesma inibição que produzem na maioria das pessoas. Por isso, observamos que, na trajetória de vida desses indivíduos, o comportamento transgressor e antissocial é uma constante. Pesquisas têm constatado que a aparição precoce do comportamento antissocial, infância e adolescência, é um forte indicador de problemas transgressores e criminalidade no adulto. Vale ressaltar que o psicopata sempre vai revelar ausência de consciência genuína frente às demais pessoas. São incapazes de amar e nutrir o sentimento de empatia. Eles jamais deixarão de apresentar comportamentos antissociais. O que pode mudar é a forma de exercer suas atividades ilegais durante a vida. Roubos, golpes, desvios de verba, estupro, sequestro, assassinato e etc. Em outras palavras, a maioria dos psicopatas não é expert numa atividade criminal específica, mas sim passeia pelas mais diversas categorias de crime, o que Harry denomina versatilidade criminal. Finalizando esse capítulo, gostaria de deixar claro que os psicopatas não são os únicos indivíduos a levarem a vida de forma transgressora. Muitos criminosos possuem algumas das características descritas nos 2 últimos capítulos. No entanto, eles se mostram capazes de sentir culpa, remorso, empatia, bons sentimentos por outras pessoas e por isso mesmo não são considerados psicopatas. O diagnóstico de psicopatia somente pode ser feito quando o indivíduo se encaixa de forma significativa nesse perfil, ou seja, quando possuir a maioria dos sintomas aqui apresentados.